de cura. Você sabe que existe cura, musicoterapia, né? Que é utilizado para a cura da sua alma. Agora, olha o exemplo da estrutura molecular, por exemplo, de heavy metal, rock pesado. Olha a diferença entre a molécula de cura e a molécula do heavy metal. E o que eu estou querendo dizer para você com isso? Que quando você é bombardeado pela alma de uma pessoa que está destruída por dentro, você está se permitindo bombardear as moléculas do seu corpo a deixar elas disformes. E toda a infiltração do mal que possa existir, seja esse mal inconsciente ou não, é passado para você. Isso afeta o seu corpo, afeta o seu organismo, afeta a sua mente e afeta o seu processo de decisão que acontece no seu cérebro. Sabe o que acontece a partir daí? Você absorve aquilo como sendo algo igual a você. Pô, então essa música faz sentido. Se essa molécula dessa cantora está desse jeito, a minha molécula também está desse jeito. Isso me fez lembrar uma história muito interessante que acontece na Bíblia. Ah, Márcio, lá vem você falar de Jesus. Pô, tô falando da Bíblia, né, meu? Essa história acontece no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4. Ali Jesus está num local chamado Samaria e ele se assenta por volta do meio-dia num poço de água. E nesse poço vem uma mulher samaritana e se assenta junto com ele. E quando você conhece e estuda a Bíblia, você percebe que o povo samaritano, de onde essa mulher era proveniente, era odiado pelos judeus. Percebe? Essa mulher ela era bombardeada de ódio na sociedade. Não só isso, ela foi ao poço meio-dia. A Bíblia é específica em dar o horário que ela foi. E sabe por quê? Porque ao meio-dia é o sol mais quente que existe ali em Israel. E as mulheres daquela cidade sempre iam de manhã, porque é o horário mais fresco do dia. E elas iam ali pegar água. Mas essa mulher foi sozinha. E quando ela chegou lá, Jesus falou para ela, olha, querendo já falar com ela, pedir um copo de água e tal. E aí tem um diálogo interessante, mas o que Jesus estava querendo falar para aquela mulher é que ele a conhecia. Ele conhecia a sua alma, ele conhecia a sua existência. Ele conhecia quem ela era. Ela tinha tido 5 maridos, e o marido que ela estava naquela época não era o marido, ou seja, ela estava tendo um caso já com outro cara. E por causa disso, ela era simplesmente execrada na sociedade. Ninguém queria andar com aquela mulher. E foi justamente essa mulher que Jesus se encontrou no poço. E ali tem um diálogo muito interessante que tem a ver com molécula de água. Porque Jesus fala o seguinte, ele pede um copo de água para aquela mulher. E eu vou ler esse trecho porque é muito interessante. Aguenta aí que é rapidinho que eu vou ler para você. Então, João capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, vindo uma mulher samaritana tirar a água do poço, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Lembra que eu te falei que tinha uma briga entre os povos ali? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. De onde tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus, presta muita atenção no que ele fala aqui. Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De fato, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Em algumas traduções ele fala que será uma fonte de água viva. O que eu quero compartilhar com você? O que Jesus está falando aqui é o seguinte, mulher, você veio até esse poço para você tirar a água desse poço aqui. Mas se você soubesse quem eu sou,
você pediria a água que eu tenho para te dar. Acontece que existe uma diferença entre a água do poço e a água que Jesus tinha. Por quê? Porque a água do poço era uma água que ficava empoçada, né? Era uma cisterna. E nessa cisterna era muito comum haver doenças, era uma água parada, era uma água que tinha um gosto amargo. E ela tinha que fazer um esforço sobre-humano para pegar essa água, porque tinha o peso do balde com a água, etc. Então, era o que se conhece na cultura como a água insalubre. Ela tinha que ferver para que então ela pudesse ser consumida. E Jesus falou, olha, a água que eu tenho para te dar é uma água viva. O que é uma água viva? É uma água que jorra de uma fonte natural. Toda fonte de água natural é uma fonte fresca e é uma fonte eterna. O que Jesus estava querendo dizer para ela é mais ou menos o que esse cientista descobriu. Ele estava dizendo o seguinte: se você tomar da água que tem essas moléculas destruídas, poluídas, você terá sede para sempre. Mas, se você tomar água dessa fonte, onde a molécula é perfeita, em você existirá uma fonte eterna que saciará a sede da tua alma. Jesus é essa fonte. Com todo respeito, eu vou dizer uma coisa para você. Billie Eilish pode ser uma grande artista, mas a água que existe nela tem esse tipo de molécula. A água que existe em Cristo é uma molécula perfeita. E Ele vai saciar a sede da tua alma. Esses sentimentos que existem em você, na sua juventude, nesse momento que você está passando por essa fase de transição, onde você está se identificando, isso vai passar. E a música da Billie Eilish vai passar, cara. Vai chegar um dia onde vai ter um negócio na sua vida chamado maturidade, onde você vai descobrir que muitas das coisas que você ouviu nessa idade provocaram em você comportamentos completamente inadequados para aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que Deus sonhou planos de paz para te dar um futuro e uma esperança. Eu não li em nenhuma letra dessa menina uma música que fale das bênçãos de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque não interessa. E sabe por que não interessa? Porque não dá ibope, cara. E sabe por que não dá ibope? Porque o sistema desse mundo quer roubar, matar e te destruir. Sabe por quê? Porque você foi gerada no coração de Deus. Deus, quando olha para você, Ele tem um amor eterno. Ele tem um sentimento tão profundo de amor por você, que a Billie Eilish jamais, com toda a simplicidade, com todo o amor que ela expressa pelos fãs, ela jamais vai poder te dar. Sabe, Jesus, quando veio a esse mundo, Ele não veio para competir com ninguém. Eu não estou aqui querendo converter ninguém, querendo convencer ninguém de nada. Eu estou aqui mostrando para você que a molécula do teu corpo está deformada quando você absorve uma água cuja fonte é deformada. E isso pode ser de Billie Eilish, como pode ser também de qualquer outro cantor que não conheça Jesus Cristo. E eu vou deixar aqui para você esse pensamento e essa imagem dessas duas moléculas. E qual que você escolhe? Uma representa a música da Billie Eilish e que não vai te levar a lugar nenhum. E a outra é a molécula que representa Jesus Cristo, que te levará para a vida eterna.